1 Samuel 15, versículo 10, diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e venceu a julgá-lo. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: Que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: Então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: Fale. Samuel continuou: Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: Vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Será que o Senhor... Vamos ler juntos o versículo 22, não é, irmãos? Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: Pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Samuel disse: Tragam aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: Certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: Assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gileade de Saul.
até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Essa história, irmãos, ela é bem complicada, pesada, porque Deus dá uma ordem a Saul, juntamente com todo o exército de Israel, que simplesmente extermine os amalequitas. A maldade dos amalequitas tinha ultrapassado todos os limites e Deus ordena que este povo fosse ceifado da face da terra. Inclusive o rei deveria ser o primeiro a ser morto, que Saul, numa atitude meio de politicagem, não mata o rei. Quando a gente lê essa história, é uma história pesada. Deus mandando acabar com o povo inteiro, embora os amalequitas não foram destruídos assim. É estranho para a gente hoje. Para a nossa cultura hoje, parece como que esse negócio de Deus mandar assim, matar o povo. Só que a gente às vezes não percebe, irmãos, que a nossa cultura é afetada por Jesus. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, e sobre ele ter caído a ira de Deus para que ela não caísse sobre nós, isso seria muito normal para a gente. Não é à toa que a nossa contagem dos tempos é depois de Cristo, porque Cristo mudou a história. A ira que Deus recaía sobre outros povos, agora recaiu sobre o próprio Filho de Deus. Antes Israel era ordenado a matar os povos inimigos, agora foi o próprio Filho de Deus que foi assassinado, crucificado. Para nós a história é estranha. É o juízo de Deus usando um povo. Por exemplo, a gente não acha tão estranho quando ouve a história do dilúvio. Deus enviou o juízo sobre todas as pessoas, à exceção da família de Noé, e é muito normal porque foi por meio de um dilúvio, por meio de uma enchente. Mas quando Deus manda o seu exército, seres humanos, aniquilarem o povo, soa estranho para a gente hoje. Soa porque você foi afetado pelo amor de Jesus. Soa porque a justiça de Deus recaiu sobre Jesus. Hoje o povo de Deus não é mais ordenado a exterminar pessoas pecadoras. Como aqui Israel teve a ordem para destruir os amalequitas, porque o pecado deles tinha ultrapassado todos os limites. Como Samuel fala para o rei dos amalequitas, Agag, como a sua espada deixou mãe sem seus filhos, agora é a sua mãe que vai ficar sem o seu filho. Assim era feito. Quando Jesus veio ao mundo, foi ele que foi morto, para que o pior dos pecadores possa ter esperança. Como o apóstolo Paulo fala, que ele era o principal dos pecadores e encontrou graça de Deus e pôde salvar pessoas. Infelizmente, na história, muitos mataram em nome de Cristo, mas Cristo nunca mais mandou fazer isso. Isso era coisa da antiga lei. Tinha um propósito. Israel era o juízo de Deus sobre a terra. Mas o juízo de Deus um dia recaiu sobre o Filho dele, Jesus Cristo, para que o ser humano tenha esperança. Saul não se arrependeu de verdade, em contraste com outro rei melhor do que ele, que viria depois, que cometeu os pecados terríveis também, que foi o rei Davi, mas era um homem arrependido. Saul, ele tinha um grande ídolo, por isso que o coração dele não era totalmente do Senhor. Sabe quem era esse ídolo? Não era Baal, não era Astarote, os deuses citados no Antigo Testamento. Não era nem mesmo o dinheiro ou o poder. O ídolo de Saul se chamava Saul. O ídolo dele era ele mesmo. Esse é o ídolo mais perigoso que nós temos, nós mesmos. E o ídolo que mais nos engana. Esse texto vai falar sobre a desobediência de Saul, vai falar sobre o perigo da idolatria, porque Deus mandou que Saul fosse até aquele povo, exterminasse aquele povo por causa da sua desobediência. Mas Saul foi lá, exterminou o povo, mas voltou lá com os bois, com os bezerros, com as vacas desse povo, sendo que Deus tinha dito para que ele exterminasse tudo.
Mas para Saul, aquilo, os bens materiais, as coisas que aquele povo deixou, era para ele interessante. E Saul deu várias desculpas para Samuel, dizendo que só ficou, que na verdade não foi ele, que foram os soldados dele que trouxeram. Porque quando a gente está em desobediência, quando a gente tem uma idolatria a nós mesmos, nós vamos nos afastando de Deus, nos afastando de Deus, nos afastando de Deus, sem perceber. E aí a gente começa a dar desculpa, a gente sempre coloca a culpa no outro. Não, mas eu estou afastada da igreja, porque o pastor fulano de tal não me tratava bem, porque o irmãozinho ciclano de tal. A gente sempre tem uma desculpa e justifica os nossos erros, as nossas desobediências. Deus havia consagrado Saul para ser rei daquele povo, para comandar aquele povo, para ir à frente da batalha com aquele povo. Então não era a responsabilidade dos seus soldados. A desculpa de Saul não colava para Deus, queridos. As nossas desculpas não estão colando para Deus, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso interior, Deus sabe as intenções verdadeiras dos nossos corações quando nós o desobedecemos e nos afastamos da presença dele. Porque é agradável, é satisfatório vivermos segundo o nosso próprio coração, viver segundo a Bíblia Sagrada, viver segundo as Escrituras é desafiador, queridos. Então é muito mais fácil, muito mais cômodo, muito mais tranquilo, como homens e mulheres pecadores que nós somos, vivermos uma vida de desobediência. Mas o que muitas vezes nós não nos damos conta é que a desobediência ela vai gerar um prejuízo e ela vai trazer consequências às nossas vidas. Quando o nosso filho pequenininho faz uma besteira, a gente não disciplina, não coloca de castigo? Pelo menos deveríamos fazer dessa forma. Para que ele já entenda desde a tenra idade, desde pequenininho, que ele crie uma consciência de que o fazer aquilo ali, de que desobedecer vai gerar consequências. Vai gerar uma punição. E quando nós vivemos uma vida de desobediência, nós vamos nos afastando e vamos nos perdendo. Vamos nos perdendo nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades. Porque o obedecer é o fruto de uma confiança em Deus. Viver uma vida de obediência a Cristo é viver uma vida de confiança nele, entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, entendendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que seguir os passos dele é que vai fazer de nós homens e mulheres melhores. Que seguir os passos dele é que vai fazer com que as pessoas vejam que ele está sendo gerado em nós. Glória a Deus. Então nós precisamos aprender com os erros desses homens da Bíblia. E nessa noite nós vamos aprender com os erros de Saul. Aprendermos a não sermos como homens que o Senhor escolheu, que o Senhor levantou, mas que o Senhor, em um determinado momento, tirou daquele lugar, porque a pessoa não seguiu a voz de Deus, não obedeceu aquilo que o Senhor desejava, não decidiu viver segundo o seu próprio coração, a sua própria vontade, os seus próprios desejos, e se afastou daquilo que o Senhor lhe dissera. E aí no versículo 12 vai dizer: Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. No 11 vai dizer que Samuel ficou orando por Saul. Toda a noite Samuel orava por Saul. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel amava Saul. Samuel foi o homem de Deus que foi escolhido para levantar Saul como rei daquela nação, e que depois também foi o escolhido de Deus para ungir Davi como rei de Israel.
Então, quando Samuel viu aquela situação, viu que Saul estava se perdendo, Samuel foi para o joelho e clamou ao Senhor e pediu ao Senhor pela vida de Saul. Mas o versículo 12 vai dizer: Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Ou seja, enquanto Samuel estava orando, clamando ao Senhor para ter misericórdia da vida de Saul, Saul estava levantando um monumento em sua honra, não entendendo que a glória daquela vitória era do Senhor, porque é o Senhor que deu a vitória a ele. Não foi por ele ser um homem forte e corajoso, por ter um exército maravilhoso que ele ganhou aquela vitória, que ele conseguiu derrubar os amalequitas, mas foi o Senhor quem deu a ele aquela vitória. E quantas vezes nós estamos levantando altares na nossa vida em prol de nós, para que o nosso nome seja conhecido, para que a nossa glória seja conhecida, quando toda honra, toda glória, todo louvor seja dado somente ao Senhor. Só Ele é digno. Glória a Deus. Ele é o único digno, queridos. Ele é o único grande. Ele é o Senhor da igreja. É Ele. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Se nós tentarmos pela força dos nossos braços, nós estamos fadados ao fracasso. Saul se esqueceu de que foi Deus que lhe deu o cargo e todas as vitórias. Ele não era rei porque ele era bonito. Ele não era rei porque ele era grande. Ele não era rei porque ele era muito inteligente. Ele se tornou rei porque o Senhor o colocara naquela posição. Tudo que nós temos, queridos, eu e você, é porque o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos dá. E nós precisamos cuidar do nosso coração e não permitir que a idolatria tome conta de nós. No versículo 13, logo após Samuel orar por Saul, e enquanto isso Saul está fazendo um monumento em adoração a ele mesmo, para exaltação dele, diz assim o versículo 13, a hora que Samuel chega onde Saul está, Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Irmãos, a idolatria conduz o ser humano a muitas mentiras, porque a idolatria vem de um engano do coração, que faz com que o nosso coração exalte a nós mesmos. A palavra diz que enganoso é o coração, está lá em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Perceba, irmãos, o nosso coração, ele é enganoso, e não é somente enganoso, ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a palavra profética prossegue dizendo que é extremamente corrupto. Quem o conhecerá? Então a facilidade de nós mentirmos para nós mesmos é imensa. Por isso que Tiago, irmão do Senhor Jesus, no capítulo 1, versículo 22 da carta que ele escreveu, ele diz assim que quem é ouvinte da palavra e não praticante engana quem? Engana a si mesmo. Aliás, quem é ouvinte da palavra e não praticante? Eu inverti alguma coisa que eu falei, não sei. Quem é ouvinte da palavra e não praticante engana a si mesmo. E a gente vê aqui Saul, irmão, chegando para Samuel com a maior cara de pau: que você seja bendito do Senhor. Samuel nem perguntou nada. Que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Executou nada. Ele executou uma parte, irmãos. Meia verdade é verdade ou mentira? Meia verdade, irmãos, não é meia verdade. Meia verdade é mentira, com um pouquinho de verdade no meio. Mas no final prevalece a mentira, porque para ser verdade tem que ser 100% verdade.
Como para ser obediência, tem que ser 100% obediência. Eu e a Beth, a gente tem muita proximidade no projeto Obedecer, né? Inclusive o nosso som aí é abençoado por eles, por irmão de lá. Eles citam muito que 99% de obediência é desobediência. Que no final é. Saul foi rejeitado pelo Senhor. Ele desobedeceu ao Senhor, mas ele cumpriu alguma coisa que Deus tinha mandado? Cumpriu. Venceu os amalequitas. Derrotou aquele povo, massacrou aquele povo. Só que ele preservou o rei. Alguns animais que Deus não queria. Por isso que ele fala que o obedecer é mais importante do que o sacrificar. E a gente pode mentir pra gente, fazer um monte de coisa durante a semana inteira ignorando Jesus. Simplesmente ignorando Jesus. E aí chega no domingo, a gente bota a nossa roupinha de ver Deus, e a Beth vemos com a roupinha de ver Deus combinando, descobriu aqui que mais estava combinando com a gente também, a família toda. E aí, irmãos, bota a roupinha de ver Deus, chega aqui, levanta a mão, dá um glória e compete com glória dos irmãos. E se tiver oportunidade, vai pular para exaltar o Senhor. Aliás, será que está exaltando Ele? Por quê? Porque o obedecer é mais importante do que o sacrificar. Esse sacrificar, irmãos, era um dos atos de adoração do Antigo Testamento. O que Deus está dizendo é que a obediência é essencial para uma vida de adoração. Não há adoração sem a obediência, porque adorar é agradar a Deus. Então não adianta eu falar palavras bonitinhas para Ele, se eu não agrado nas minhas atitudes, se é completamente oposto. Existem palavras que Deus chega a dizer que tem nojo, porque as palavras exaltam a Ele, mas o coração está longe. E aqui o Saul, com a maior cara de pau, ele chega para Samuel e diz: que você seja bendito do Senhor. Isso aí ele falou a verdade, porque Samuel era bendito do Senhor desde criança. Para quem esqueceu da historinha, irmãos, Samuel foi aquele filho da mulher estéril, que clamou ao Senhor e que prometeu ao Senhor que o Senhor lhe desse a ele um filho. Foi Ana. Ele entregaria esse filho ao Senhor. E irmãos, Ana foi muito confiante em Deus, porque Samuel ia ser educado pelos piores sacerdotes que Israel já teve. Um sacerdote que não disciplinava os filhos, que era o Eli, o sumo sacerdote, e 2 sacerdotes, filhos dele, que eram extremamente devassos, profanos, e tudo de ruim que você possa imaginar. Samuel cresceu no meio desses caras, né? E não foi formado por eles, foi formado pelo Senhor. Não permitiu que a maldade daqueles caras invadisse o coração dele, e ele ouviu o Senhor quando ainda era uma criança. Já ouviu essa historinha, né, irmãos? Samuel, ele achou que era Eli, mas não era. Era o Senhor chamando ele. Uma criança ouviu ao Senhor. E ele cresceu ouvindo ao Senhor. Passou a vida inteira dele ouvindo ao Senhor. E ele se entristeceu por Saul, porque ele ouviu o Senhor e sabia que o Senhor tinha rejeitado Saul, e Saul tinha se tornado idólatra. E aí Saul depois fala: executei as palavras do Senhor. Irmãos, talvez a mentira tenha chegado a tal ponto na vida de Saul, que ele realmente achou que estava obedecendo, irmãos. Por isso que às vezes nós precisamos de um processo de libertação, porque a mentira passa a fazer parte tão forte da nossa vida, que a gente passa a acreditar que ele é verdade. Eu lembro de um amigo na adolescência, a gente viveu um momento e a gente contou umas palavras lá, e depois ele, num determinado momento, não lembro agora o que aconteceu, mas eu lembro dessa mentira dele, que ele falou que num determinado momento ele tinha dito tal palavra, e ele contou para mim a história. Eu pensei assim: que bandeira é essa? Porque essa história aconteceu, foi comigo, e foi eu que disse o que ele está falando, que ele falou. E eu pensei: essa loucura é tão grande que eu vou ficar quieto na minha, cara. Depois essa doideira pega. Mas era um amigo meu que era muito mentiroso. Mas ele mentia tanto que tinha hora que ele já confundia, irmãos. Já não sabia o que era mentira e o que era verdade. O coração idólatra de Saul
foi cambaleando por pior e cresceu num coração mentiroso. Ele achava que realmente estava obedecendo às ordens do Senhor. Por quê? Porque a mentira é uma das piores consequências de um coração que idolatra a si mesmo, que faz de si mesmo seu Deus, até mesmo porque nós não somos deuses. O livro que nós vamos estudar, que é Discipulado, começa com contemplação. Tem uma parte dele que diz assim, que nós precisamos ter a nossa vida formada para sermos iguais a Deus, para sermos iguais a Jesus. Mas a gente precisa saber de uma coisa: nessa vida de buscar ser igual a Jesus, nós nunca nos tornaremos divinos, porque Deus é só um. Segundo, nós nunca seremos adorados, porque somente Ele é. O coração idólatra se torna um coração mentiroso, o coração mentiroso se torna cada vez mais idólatra e cai naquilo que Tiago fala: aquele que ouve a palavra e não a pratica, engana a si mesmo, porque o coração do homem é extremamente enganoso e corrupto. Um coração que precisa de Jesus. Essa noite é uma noite de libertação, e nós temos que corações idólatras serão livres nessa noite. Corações idólatras serão quebrados por Jesus e refeitos por Ele e cheios do Espírito Santo, porque essa é uma noite de libertação em Jesus. Aleluia! Para que somente Ele seja exaltado para todo sempre. Toda a glória é dele. Aleluia! E existem diversos tipos de idolatria, queridos. Nós, por sermos um país, né, de maior número cristão e católico, nós, como igreja brasileira, nós muitas vezes temos um entendimento equivocado do que é idolatria. Porque a palavra de Deus fala: não fazer para ti imagem de escultura, adorar somente a Deus. E aí muitos de nós temos o entendimento de que a idolatria é um pecado que só pega os irmãos católicos, né? Por conta dos santos, das imagens de escultura. Mas muito maior, queridos, é a idolatria dentro das igrejas evangélicas do que da igreja católica. Existem pastores sendo idolatrados, existem líderes sendo idolatrados, existem cantores gospel sendo idolatrados, e muito mais do que homens sendo idolatrados. Somos nós idolatrando a nós mesmos e aquelas coisas que nos cercam, que são prazerosas, que são coisas que nos agradam. E aí, nesse livro aqui do pastor Timothy Keller, um pastor americano que nós amamos ler, que faleceu de câncer ano passado, Deuses Falsos. Timothy Keller vai dizer o que é um ídolo. O que é o ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode te dar. Se qualquer coisa torna-se mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida e identidade, então essa coisa é um ídolo. Queridos, todos nós essa noite precisamos ou não precisamos nos libertar dos ídolos que têm tomado conta do nosso coração. Será que todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa mente, todo o nosso entendimento, todas as nossas energias verdadeiramente têm sido investidas no reino de Deus, para a glória de Deus? Ou temos nos perdidos nos ídolos do nosso coração? Timothy Keller vai falar nesse livro sobre milhares e trilhares de pessoas que são levadas ao suicídio por conta da idolatria ao dinheiro,
Homens e mulheres, grandes empresários milionários que em algumas crises econômicas perdem tudo e se suicidam. Porque o ídolo do coração passa a ser as coisas desse mundo. O ídolo pode ser o dinheiro, o ídolo pode ser um corpo perfeito. Somos movidos todos os dias, queridos, a desejar as coisas desse mundo. A mídia, ela nos motiva, ela nos leva de uma maneira muito peculiar, de uma maneira muito involuntariamente. Nós não percebemos, mas Satanás ele vai entrando na nossa casa. E hoje, queridos, existe um número absurdo de brasileiros simplesmente viciados em jogos online. Tal do Bet aí. Eu sou a Bet boa, mas a Bet do jogo é demoníaca. O tal de tigrinho, leãozinho, sei lá. Não, o tigrinho é o jogo, vem pro leão. Ah, vem pro leão da tribo de Judá, que esse liberta. Larga o tigrinho em nome de Jesus. Queridos, eu atendo redes de supermercados e tem uma determinada rede, supermarket, que um dos grandões lá dentro falou pra mim que teve que contratar psicóloga, porque a maioria dos funcionários estão tão viciados no tigrinho que a maioria deles estão pedindo para ser demitido para pagar parte da dívida e alguns deles tomando remédio para se suicidar. É uma realidade do nosso país, não é uma brincadeira, é uma realidade. E nós, como igreja, o que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho, é dizer para as pessoas: existem deuses falsos que você está adorando, existem deuses falsos que estão te iludindo, existem deuses falsos que você está servindo. Homens e mulheres que estão morrendo porque vão para a mesa de cirurgia plástica quando já tem um corpo quase que perfeito. Nós não estamos dizendo aqui, queridos, que nós não precisamos trabalhar para ganhar dinheiro. A gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro. A gente precisa se aperfeiçoar para ter uma vida melhor. Homens e mulheres que querem se exercitar, na verdade querem não, a gente é obrigado. No caso, eu sou obrigada a ir para a academia, que luta, desgraça todo dia. É importante para a nossa saúde física e emocional. Pessoas que querem fazer cirurgias porque se sentem mal, isso não é pecado. O pecado é a idolatria. O pecado é isso, tomar o nosso coração, porque o ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus no meu coração. Então, se o dinheiro tem sido esse ídolo na sua vida, hoje é uma noite de libertação. Se a beleza excessiva tem sido esse ídolo na sua vida, hoje é noite de libertação. Se o seu filho tem sido o seu ídolo, tem sido um ídolo na sua vida, hoje é noite de libertação. Se o seu marido, a sua esposa, os seus pais têm sido seus ídolos, é noite de libertação, porque Deus é o único digno, Ele é o único Deus verdadeiro, soberano. E nós vamos louvar nesse momento que Ele é o único digno. Ele é digno de tudo, queridos. Ele é digno do nosso tempo. Ele é digno da nossa vida. Ele é digno da nossa devoção. A nossa família é dele. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é por Ele, é para Ele, é para a glória dele. Nós somos seus filhos, Jesus. Declaro que tu és digno de tudo. Ele é digno de tudo. Dia e noite entregamos nossa adoração. Glória a Deus. Santo e os anjos, todos adoram. Se prostram aos teus pés. Os anciãos em suas coroas a poder, e a
Declare o santo. O santo. Declare. Querido Satanás, ele tenta nos persuadir, ele tenta nos enganar, dizendo que o prazer é aquilo que nos supre, que os falsos deuses que nós adoramos são aqueles que nos satisfazem. Mas eu te digo aqui, querido, nessa noite, Jesus é suficiente. Jesus supre todas as coisas. Jesus nos dá leveza na caminhada. Existem muitos deuses falsos. O sexo é um deus falso. Mas entenda, nessa noite, Jesus quer te libertar dessa idolatria do teu coração. Ele quer gerar em você arrependimento verdadeiro e mudança de vida, porque não é só sobre o nosso pecado e sobre as nossas desobediências. Porque Saul foi um rei que não agradou a Deus e Deus o tirou do trono pela sua desobediência. Saul teve vários pecados. Não foi só a idolatria e a desobediência. Saul, em determinado momento, ele se tornou extremamente invejoso de Davi. E isso afastou cada dia
Davi foi um rei que pecou, que caiu. Davi foi um rei que assassinou um homem inocente. Davi foi um rei que caiu em adultério. Mas a palavra de Deus ainda assim diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi reconhecia que só existia um Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus da sua vida, o Rei, o Senhor, o Salvador. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que pode todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Ele é aquele que traz libertação na sua vida e faz você caminhar em leveza, porque Ele é o único que supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus. E vale a pena, irmãos. Vale a pena abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos em prol dele. Vale a pena viver para Ele, como Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vale a pena. Vale a pena. A palavra aqui diz que Saul, ele reconhecia-se pequeno, nem mesmo queria ser rei. Versículo 17 diz: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Irmãos, ele teve até um bom começo, humilde, mas o coração pode se corromper. A gente não pode se enganar pelo momento que estamos indo bem. Nós temos que perseverar. Porque de uma hora para outra, o nosso coração obediente pode cometer os males mais terríveis. A palavra que diz que Deus rejeitou Saul para colocar alguém melhor do que ele no trono. Esse alguém era Davi. E irmãos, quando você começa a pensar nos males que Saul fez e nos males que Davi fez, tem muita diferença. É até interessante porque aqui Saul está sendo rejeitado por não matar um homem mau, extremamente perverso, culpado e condenado por Deus. O grande erro da vida de Saul. Já o grande erro da vida de Davi foi matar um homem bom, leal e inocente. Calma aí, entre matar o bom e deixar de matar o ruim, matar o bom parece que é um pecado pior. Mas a questão é que Davi era um homem que se arrependia, reconhecia suas falhas. Saul só está preocupado com a aparência. E até a conversa dele com Samuel não é o Deus dele, ele fala que é o Deus de Samuel, seu Deus. Ele está preocupado na hora que foi rejeitado em Samuel sair com ele diante do povo, o povo ver ele junto com Samuel e achar que está tudo bem, sua aparência. A diferença de Davi é que Davi escreve textos expondo o pecado dele. Davi escreveu salmos relatando a maldade do coração dele. Parou para perceber a diferença? Um está preocupado com a aparência, em fingir que está tudo bem, e o outro, ao cair em si, Deus revelar para ele, o profeta ir direto até ele, mostrar o mal que ele tinha feito, assumir os seus erros. Irmãos, eu já vi pessoas por aí tentando justificar Davi e botar a culpa na Batseba, que foi a mulher com quem ele adulterou. A Bíblia em nenhum momento bota a culpa na Batseba, e Davi em nenhum momento bota a culpa na Batseba. Não sei de onde as pessoas tiraram isso. Você não vai ver um texto. Ah, mas a mulher estava nua tomando banho lá e o Davi do alto do palácio viu a mulher e desejou ela. Essa mulher provocou o cara. Em nenhum lugar a Bíblia diz que Batseba estava provocando Davi. Em nenhum lugar Davi diz que Batseba provocou ele.
Em nenhum lugar na Bíblia diz que Batseba queria ser amante de Davi. O texto todo dá a entender o seguinte, irmãos. O Davi simplesmente mandou trazer ela. Ele não estuprou Batseba, mas não quer dizer também que Batseba desejava ter Davi na vida dela. O que acontece é que simplesmente a Batseba, já que Davi é o rei, mandou ela entrar, ela simplesmente se entrega para o cara. Isso mostra também, irmãos, na hora de reconhecer o erro, o quanto que Davi é homem, macho. Ele não fica jogando a culpa em ninguém e não joga a culpa na mulher. Pequei contra os céus, pequei contra Deus, não sou digno. Ele escreve no Salmo: restitui-me a alegria da tua salvação. Por quê? Porque ele se tornou um homem infeliz, triste, com a vida pesada dos seus males. E ele revela isso para que todos saibam. Está registrado para a gente saber, pelo próprio Davi. Ele clama a Deus para não perder a presença de Deus. Irmão, Saul está preocupado com a aparência. Samuel, sai comigo, porque você é popular, Samuel. Já viu aquela pessoa que quer ser popular e fica agarrada com quem é popular para poder surfar na onda de alguém? Foi o Saul. Ó, para todo mundo achar que eu sou legal. Sai comigo, Samuel. A preocupação de Saul. O que Davi diz depois que reconhece o erro dele? Não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi não está preocupado com o que as pessoas pensariam dele. Davi está preocupado com o seguinte: Pai, Senhor de Israel, não me deixe sozinho, não me desampare, não retires de mim a tua doçura, a tua presença, o teu amor, a tua graça, o teu favor na minha vida. Eu quero a ti mais do que todas as coisas. Saul está preocupado em não perder a sua reputação. Davi está preocupado em não perder a Deus, em não perder a presença de Deus, em não perder o Espírito Santo. Numa época onde quase não se sabia nada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe muito mais do Novo Testamento, irmãos. Mas Davi já pedia: não retires de mim o teu Santo Espírito. Saul parecia ser humilde, irmãos, mas quando o coração é vaidoso, até a humildade é arrogante, até a humildade é soberba. Por isso nós somos chamados a nos parecer com Jesus, que mesmo sendo Deus, humilhou a si mesmo, o mais humilde dentre todos os humildes, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o mais humilde de toda a terra. Ele é o único digno de adoração. Somos dele. Saul está preocupado com a sua reputação. Davi se preocupou em não perder a presença de Deus. E aí, no versículo 22, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor quer a nossa obediência, queridos. Ele quer o nosso coração. Satanás, ele se contenta com migalhas, mas Jesus não. Jesus é o Deus verdadeiro, não é um Deus falso. Então ele quer o nosso coração, ele quer a nossa obediência, ele quer que nós o amemos acima de todas as coisas. E aí o versículo 23 vai dizer: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor,
também ele o rejeitou como rei. E aí nessa palavra obstinação, em algumas versões, é arrogância. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. E aí o versículo 24 diz: então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. E em algum momento aqui Saul diz para Samuel: mas eu trouxe esses bezerros, carneiros, vacas, bois, para oferecer sacrifícios ao seu Deus. Saul não tinha o Deus de Israel como o Deus da vida dele, mas ele sabia que Deus era o Deus de Samuel. Quantos de nós, queridos, estamos dentro da igreja, ouvimos falar de Deus, conhecemos a Deus, mas não investimos no relacionamento de intimidade com Deus? Não entendemos que nós temos livre acesso a Ele através de Jesus. Jesus nos trouxe aqui nessa noite para te dizer: filho, eu sou o teu Deus. Eu quero ser aquele que ocupa o teu coração e o teu pensamento. Eu quero que você entenda que é melhor me obedecer do que sacrificar para mim. Porque o que eu quero é o seu coração, eu quero a sua obediência. Eu quero o seu amor, eu quero que você pare de idolatrar o seu coração, que você pare de continuar dando ouvidos ao seu coração enganoso. Eu quero a sua devoção, eu quero o seu amor, eu quero a sua presença. Eu não quero só o que você pode fazer para mim, mas eu quero a ti, eu quero a ti. Eu quero que você esteja diante da minha presença, me desejando, me amando, me conhecendo, sabendo quem eu sou, porque eu sou o seu Pai. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Rei, eu sou aquele que toma o controle da tua vida. Eu sou o Senhor teu Deus, o Deus da tua vida, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus que alcança as gerações, o Deus que quer através das nossas vidas alcançar todas as nossas gerações, queridos. Mas precisa começar em nós, precisa começar em nós. Nós precisamos quebrar esse ciclo de idolatria na nossa vida. Nós precisamos adorar somente a Deus. E uma boa notícia que nós temos para você hoje, querido, é que aqui a palavra de Deus diz: por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também Ele o rejeitou como rei. Depois que Jesus veio, querido, Jesus morreu por nós. Ele se entregou por nós. Ele não nos rejeitou. Nós não somos mais rejeitados. Nós não somos mais desprezados. Por mais que nós desobedeçamos ao Senhor, Ele é rico em misericórdia. O Pai, o Deus Pai, o Abba, o nosso Abba, Ele entregou o Filho perfeito, Ele entregou o Cordeiro perfeito.